Meus irmãos, hoje nós não teremos a sala geral, ou seja, nós iremos sair mais cedo, tá certo? Mas nós queremos aproveitar o tempo que nós temos aqui para trazer mais um ensinamento de uma passagem bíblica extraída ali do livro de Gênesis, o livro das origens. E eu quero lhe convidar nesta hora a ir até o capítulo 4 deste livro, Gênesis capítulo 4. Eu estarei lendo do versículo 1 ao versículo 7. Me chama a sua atenção para a leitura desses versículos. Nos diz a palavra: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta o Senhor não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas em ti cumpre dominá-lo. Aleluia, amém. Senhor, Deus seja louvado pela leitura desta palavra, em nome do Senhor. Irmãos, eu queria nesta manhã pensar um pouco, tendo esses versículos, sobre esta ideia que é tão real em nossa realidade de igreja, acerca de adoração a Deus. E eu penso, irmãos, que é extremamente desafiador falar sobre adoração nesta realidade atual. Eu poderia dizer até de uma multiplicidade de igrejas cristãs evangélicas. E se você olhar aqui de pronto, se você pensar aí, fizer um exercício mental, você irá descobrir quantas facetas, quantas realidades, quantas diferenças entre elas, e uma delas é justamente o culto a Deus. Vez por outra eu encontro alguém falando: pastor, eu visitei tal igreja, era muito diferente. Uma pessoa que não cresceu na igreja, que se converteu, que a realidade de culto desta igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e visita uma igreja e chega e fala assim: pastor, como é diferente. Se você pensar aqui rapidamente, você percebe isso. Quantas igrejas, há uma multiplicidade de liturgias, várias realidades, pensamentos divergentes do que de fato é culto a Deus. E eu quero inicialmente, de maneira inaugural aqui nessa palavra, dizer para vocês que nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Reformada, nós já nos posicionamos diante desse cenário multiforme, divergente, multifacetado, das liturgias e dos cultos apresentados a Deus. A IPB, como igreja, em 2009, irmãos, oficialmente já se posicionou, apresentando essa realidade cultica do que a Bíblia firmemente nos apresenta, e que nós chamamos de princípio regulador do culto. PRC, a sigla, princípio regulador do culto. Por que eu estou lhe dizendo isso? É porque o princípio regulador do culto apresentado pela Igreja Presbiteriana do Brasil tem a palavra como base. Eu quero inicialmente lhe dizer, irmãos, que culto não é fruto da imaginação humana. Culto a Deus não é fruto da capacidade que o homem tem de criar. E vez por outra nós encontramos alguém levantando essa tese: nós precisamos ser mais criativos no culto. O culto não precisa de criatividade, irmãos. O culto precisa de uma reverente atenção ao que nos diz as Escrituras.
Aqui eu não estou falando, irmãos, da impossibilidade de usar, por exemplo, os instrumentos, de usar a habilidade que Deus nos deu, e é tudo fruto de Deus, porque o Salmo 24, versículo 1 nos diz que tudo pertence a Deus na terra, e os que nela habitam, tudo foi criado e é gerenciado soberanamente por Deus. Aqui nós não estamos cerceando a realidade daquilo que é próprio do homem, criatividade, mas presta atenção, essa criatividade, ela não pode ter gerência sobre o princípio estabelecido na palavra, de como Deus deseja ser adorado. Não é por acaso, irmãos, que como igreja reformada, nós reconhecemos a sola Escritura. Somente a Escritura pode trazer fundamentos ao culto. Como Deus deseja ser adorado, a Escritura diz, irmãos, não há nenhum assunto que a Bíblia não trate. A Bíblia, ela é pontual no quesito adoração. Por isso que ela, de maneira maravilhosa, cirúrgica, ela já fecha todos os obstáculos, no que diz respeito, ela fecha todas as portas, melhor dizendo, colocando obstáculos a essa criatividade humana, quando essa criatividade suplanta, toma a forma de doutrina, irmãos. É a Bíblia que diz como Deus quer ser adorado. É a Bíblia que rege o comportamento da igreja. E por que estou lhe dizendo isso? Porque desde os primórdios, desde Gênesis, desde o livro da criação, que Deus estabeleceu como deveria ser adorado. Não por acaso nós lemos Gênesis 4, do versículo 1 ao versículo 7. Desde o princípio nós observamos a temática adoração ao Senhor. E presta atenção que inicialmente, de maneira inaugural, esta adoração começa no seio da família, graças a Deus. Amém, meu irmão? A adoração a Deus começa na família. E aqui nós observamos, irmãos, o texto mostra-nos que Adão e Eva, eles aprendem com Deus. Por inferência, entendemos, claro, alguns textos sinalizam esta realidade, mas eles aprendem ali no jardim. Antes que o pecado trouxesse todas as consequências para a vida deles e para a terra, eles aprenderam com Deus. E nós entendemos, depois do pecado, irmãos, quando Deus veste ali Adão e Eva com peles de animais, aqui cabe uma nota muito boa, ainda como reflexo de domingo passado, tá? Para passar a régua, irmãos, para deixar tudo bonitinho, tudo ok. A palavra hebraica para pele, irmãos, é fato. Há duas traduções nela: pele humana ou pele, algumas traduções revelam pele apenas, e couro de animal, pele de animal. A ideia mais é de couro. A tradução mais literária da palavra hebraica é couro de animais. Eu não vou repetir o que disse domingo passado. Há uma lógica, porque o texto que lemos é um reflexo daquilo que Deus fez com Adão e Eva, vestindo-os. Mas você pode, por exemplo, fazer um comparativo. Isso é exercício da Bíblia. A boa hermenêutica é a Bíblia que se explica pela Bíblia. Não tomar um texto, uma expressão isolada. Uma boa tradução de uma palavra no original é quando essa tradução ela respeita um contexto e ela respeita uma realidade apresentada na completude, na totalidade da palavra. Essa é uma boa hermenêutica. E a boa hermenêutica reclama de nós essa compreensão que a melhor tradução para a palavra pele, destacada em Gênesis 3:21, é couro de animal. Por que eu lhe digo isso? Lhe digo isso porque nós temos exemplos bíblicos que servem como comparativos aqui para a compreensão de que é pele de animais. Por exemplo, se você ler Levítico capítulo 16, versículo 27, está escrito: mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Lembram que eu falei do tabernáculo, essa ideia para a gente aqui? Porém as suas peles
a sua carne e o seu excremento se queimarão. Ou seja, há aqui fato inconteste que o texto revela que ali animais eram sacrificados nesse processo de perdão, de sacrifício, de tal forma que eu disse aos irmãos que há uma corrente teológica que defende que o animal morto por Deus aqui, sacrificado por Deus para vestir Adão e Eva, era justamente um cordeiro, tipificando aquele cordeiro que ainda era imperfeito, finito, limitado, apontando para aquele que viria, o perfeito cordeiro que morreu voluntariamente no meu e no seu lugar. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Só para a gente fechar essa ideia, há outros textos, né, gente? Êxodo 26, 14, Êxodo 36, versículo 19. Mas para a gente fechar aqui essa questão, que eu acho importantíssima, irmãos, há um comentarista de Gênesis, chamado Bruce Walker. Ele vai comentar dizendo o seguinte: as roupas ou a cobertura de Adão e Eva, descritos em Gênesis 3, e aí ele é pontual dizendo, lá em 3:7, quando eles tentaram produzir essa roupa era inadequada, porque não cobria a vergonha deles. E Deus ensina com o sacrifício de um animal, Deus confecciona para eles túnicas que descem até os joelhos ou até os tornozelos, ou seja, com a sentença proferida por Deus. Deus fez aqui no versículo 21, nós temos a compreensão que esse casal foi abençoado por Deus, recebeu da graça de Deus. Eles não puderam resolver sua própria vergonha, mas Deus fez, ou seja, Deus é poderoso para cobrir a vergonha, Deus é poderoso para vesti-los, Deus é poderoso para revelar cuidados, Deus é poderoso para dizer que o sacrifício procurado pelo homem não revela cuidados perfeitos, mas Deus, aquele que pode, fez. Verso 21 do capítulo 3 nos diz: Deus fez vestimentas de peles de animais para Adão e sua mulher e os vestiu. Presta atenção, somente Deus é poderoso para cobrir a vergonha do homem. Graças a Deus por isso. Amém, meu irmão? Quem aprende isso em casa? Caim e Abel. Irmãos, vejam, o texto não está aqui, não está revelado no texto, mas por inferência nós entendemos o quanto que Adão e Eva adorou a Deus por isso. Lembrem, até pecarem, Adão e Eva não tinham consciência de nudez, de pecado, de vergonha. E de pronto eles se revelam nus, porque eles já estavam, mas o pecado traz a vergonha, e o que eles promovem para eles mesmos não resolve, é limitado, mas Deus em sua perfeita ação os cobre. Isso gera com certeza, quando cobertos, reconhecimentos de louvor, de adoração, de dizer: Deus, seja bendito o teu nome, Deus, tu és bom, tu és maravilhoso. Isso nos traz a consciência de que Deus, de maneira normativa, ensina esta família como deve adorá-lo, como deve reconhecer em doxologia, em louvor, quem é Deus. Deus é aquele que, apesar de nós, envergonhados, pecadores que somos, resolve nos cobrir, nos vestir, cuidar, ditar as normas, estabelecer os ditames dessa relação. Graças a Deus, porque Deus vestiu Adão e Eva. Graças a Deus que o Cordeiro nos vestiu com seu sangue precioso. Aleluia. Esse texto é extremamente abençoado, irmãos, e como é importante a gente entender que nós podemos olhar para a palavra e perceber e entender que a primeira família também adorou ao Senhor Deus, porque Deus assim o ensinou. O texto que lemos nos mostra uma família que adorava a Deus. E aí, irmãos, não precisa de muito exercício mental para entender que foi Deus que escreveu e gravou uma lei escrita no coração do homem. Foi Deus.
Paulo vai falar sobre isso. Romanos 2, versículos 14 e 15, foi Deus. Você pode anotar aí, Romanos 2, versículos 14 e 15. Paulo vai falar e dizer que certamente há a ideia clara aqui de Paulina, de que foi Deus que escreveu no coração, Deus que colocou na alma do homem a consciência de que existe um Deus poderoso e digno de adoração. A prova disso, irmãos, de que no coração do homem havia essa consciência de adoração, é que Adão e Eva ensina, por ter aprendido com Deus, aos filhos como Deus gostaria de ser adorado. A verdade são os versículos que nós lemos aqui como base para a gente, para a nossa reflexão sobre a existência e adoração a Deus. Irmãos, ambos, eu chamo a sua atenção, ambos, Caim e Abel, tinham consciência da existência de Deus e como ele deveria ser adorado, que os dois apresentam uma oferta a Deus, como parte ou como fruto do trabalho deles. E chama-me a atenção que Caim e Abel tiveram a mesma educação, o mesmo acesso às informações sobre Deus. Aqui eu não posso entrar no texto entendendo, Abel foi privilegiado, teve uma educação diferente de Caim. Não, eu preciso entrar nesse texto entendendo que os filhos, a família, os dois foram educados da mesma forma. A família aqui foi abençoada pela educação a Deus. Contudo, nós já sabemos aqui ao ler o texto, porque nós conhecemos o texto, que Abel foi aprovado por Deus por causa da sua oferta. Todavia Caim foi desaprovado pela oferta que Deus não se agradou. Permitam-me, irmãos, eu queria citar aqui um teólogo que eu gosto muito, chamado Joel Bick. Ele é um escritor que investe muitos livros acerca de santificação. Ele até fez muitas parcerias com tantos outros teólogos para falar sobre santidade e vida, sobre o comportamento da igreja, sobre crescimento, sobre vida de adoração a Deus. E Bick fala o seguinte, presta atenção, cada igreja, é fato, deseja crescimento. E ele diz, entretanto, surpreendentemente poucas igrejas procuram promover o crescimento interno da igreja, empenhando-se na necessidade de educar famílias na verdade da aliança. Diz mais ele, porque poucos se mantêm firmes nisto. Ele diz mais, muitos adolescentes se transformam em membros nominais com mera noção da fé ou abandonam a verdade evangélica para doutrinas e modalidades de adoração antibíblicas. Diz ele mais, permitam-me, eu acredito que uma das razões principais para esta falha é a falta de preocupação com o culto doméstico em suas casas, em suas famílias. Existem muitas famílias nas igrejas, porém poucas se empenham na educação, no culto doméstico, entendendo muitas que o culto doméstico é uma coisa opcional, é um exercício superficial, muitas vezes com a leitura breve, com oração breve antes da refeição. Diz mais ele, consequentemente muitas crianças crescem com nenhuma experiência ou impressão da fé cristã e culto familiar em uma realidade que deve ser diária. Eu achei fantástico esse texto do Bick. É fato, irmãos. Tem muitas pessoas que lançam sobre a igreja respostas, até mesmo na educação dos filhos. Presta atenção, o primeiro princípio de culto a Deus foi estabelecido dentro de uma família. Isso nos ensina, irmãos. Isso me ensina, isso me desafia a entender que Deus quer ser adorado a partir da minha casa. E é fato, eu concordo, eu subscrevo o que acabei de ler aqui do escritor Joel Bick, é que às vezes o culto doméstico é algo artificial, superficial, rápido, instantâneo, como um suco instantâneo, né? Para quem é das antigas, aquele que suque, né? Botava água ali rapidinho, mancha pulmão, para quem é mais antigo sabe da expressão, mancha pulmão, irmãos.
Tem gente que pensa que culto doméstico é um mancha-pulmão, reúne rapidinho, lê um texto rápido, termina logo, porque tem que voltar às atividades, lê logo, responde religiosamente. Não, irmãos. O texto que lemos nos apresenta de que Deus quer ser adorado de maneira verdadeira a partir das nossas famílias. Graças a Deus por isso. Se não há culto na vida, não há vida no culto. Eu preciso entender isso. Eu quero lhe convidar nesta manhã, de maneira muito pontual, irmãos, a entender por que o culto de Abel foi aceito e por que o culto de Caim foi rejeitado. Foram educados da mesma forma, na mesma família, com os mesmos ensinos, com os mesmos testemunhos. Com certeza, Adão e Eva, eles contaram muito aos seus filhos a experiência de que Deus os vestiu. Filhos, Deus usou de misericórdia. Filhos, Deus cuidou de nós. Eles foram educados, mas nós precisamos entender por que Deus não se agradou da oferta de Caim primeiramente. Vamos olhar para o texto, irmãos. Por que a oferta de Caim não foi aceita por Deus? Porque, irmãos, esta oferta foi fruto de um ato religioso, simplesmente religioso. Olha para o texto, versículo 3, nos diz assim a palavra: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E diz lá o versículo 5, aparteado, versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Olha aqui para mim, querido, a primeira coisa que nós entendemos nesse texto é que a oferta, que Caim ofereceu a Deus foi uma oferta religiosa. O problema aqui, se você ler alguns comentaristas, eles vão concordar com isso. O problema da oferta de Caim não foi a oferta que ele escolheu. Não foi o problema da oferta. Eu já ouvi alguém falando o seguinte: é porque ele que escolheu, não escolheu um cordeiro. Não, ele era lavrador, irmãos. Ele trouxe o fruto do seu trabalho. O problema não era a oferta que ele escolheu, mas ele foi rejeitado, irmãos, por causa do seu coração. Seu coração não estava em ordem com Deus. Alguém vai responder aqui, alguém vai comentar dizendo, algum comentarista vai dizer, mesmo que ele trouxesse um sacrifício de um animal e derramado o sangue dele, isso não teria sido aceito por Deus, porque o seu coração estava distante de Deus, e os fatos que se sucedem posterior à rejeição de sua oferta, revela-nos que realmente ele tinha um coração distante de Deus. Ele promove o primeiro homicídio, o coração dele estava contaminado pelo pecado, irmãos. Porque pensa comigo, fazendo um exercício rápido, se ele não fosse aceita a sua oferta, o que é que ele deveria fazer? Deus tem misericórdia de mim, Deus me perdoa, Deus estou envergonhado, Deus estou aflito, Deus não sei o que fazer. Não, ele promove o primeiro homicídio. O problema da oferta de Caim não foi o que ele escolheu, mas foi o coração que estava distante de Deus. Nós entendemos à luz desse texto, irmãos, que Caim não teve uma atitude de fé na sua oferta. Se você fizer um paralelo, por exemplo, a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, a palavra de Deus nos afirma: eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender, olha aí a prova bíblica, é melhor do que gordura de carneiros. Percebe, irmão? Se Caim tivesse trazido carneiro aqui, falar em carneiro, ontem teve um carneiro aí no culto matinal, eu não participei não, porque eu estava um pouquinho ruim, fisicamente, um pouco doente, mas eu soube que foi uma delícia, mas eu fui abençoado, tá, irmãos? Chegou lá na minha casa o carneiro, graças a Deus. Vejam, se Caim trouxesse a gordura do carneiro ali, a oferta, o obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero que você entenda que nessa manhã estamos caminhando para esse entendimento que a fé superficial é uma fé que não agrada a Deus. Olha o paralelo que eu quero fazer para vocês: de nada adianta estar
templo, não perder um culto, participar dos eventos da igreja, cantar louvores, ouvir o sermão dominicalmente, se a sua fé, se a sua relação com Deus for superficial e não obediente a Deus, Deus não se agrada, Deus rejeita essa oferta. Em outras palavras, parafraseando a atitude e a rejeição de Caim, você pode estar sendo rejeitado dominicalmente, irmãos, no templo, mesmo estando no templo. Porque tem muita gente que está fisicamente, mas mentalmente está longe. Tem muita gente, quem sabe, está aqui ouvindo a palavra, mas a mente está vagueando, passeando, vagando, melhor dizendo, e não estão aqui conectados, ouvindo, entendendo o que Deus quer. Irmãos, esta oferta foi rejeitada por Deus, porque esta fé, ou esta oferta, foi desprovida de uma atitude de fé, num processo de culto a Deus. Presta atenção, querido, há quantas pessoas que estão procurando a Deus, até mesmo por barganha, até mesmo por religiosidade, até mesmo porque estão acostumadas com o ambiente de culto a Deus. Caim, quem sabe, pega ali o fruto da sua lavoura e diz assim: Deus está aqui, Deus é de todo jeito, Deus é o que eu tenho, é o que tem para hoje, como muita gente diz. Eu estou longe de Deus, eu estou cheio de pecado, eu estou sem compromisso, mas Deus, para culto ao Senhor, é o que eu tenho para hoje. Recebe, Deus, de qualquer jeito. Não, irmãos, nós precisamos entender que culto a Deus não é algo superficial, é algo que respeita processos estabelecidos pela palavra. Eu não posso cultuar a Deus cheio de pecado, eu não posso me apresentar sem pedir perdão pelos meus pecados, eu não posso adorar a Deus, eu não posso elogiar a Deus através de louvor, eu não posso exaltar a Deus se o meu coração estiver distante de Deus. A oferta de Caim foi rejeitada porque o seu coração estava distante. Às vezes, na mesma família que chegam à igreja, o marido está adorando a Deus, a esposa não. A esposa está adorando, o marido não. Os pais estão adorando, os filhos não. E às vezes toda a família está presente, mas a adoração não passa do teto. Porque Deus não está à procura de sacrifícios. Deus está à procura de corações tementes a Deus, obedientes a Deus. A primeira coisa que esse texto me ensina, irmãos, é que eu não posso apresentar a Deus qualquer coisa. A primeira coisa que Deus me ensina é que eu não posso frequentar cultos religiosos, eu não posso participar de atividades da igreja sem a consciência do meu chamado para isso. Eu tenho que ser autêntico na minha fé, e essas coisas não podem autenticar a minha fé. Vocês entendem isso em nome de Jesus? Não é a minha presença, mas é o meu coração. Paulo vai exortar Timóteo, dizendo, sabe o que Paulo vai dizer? Tem muitos que têm uma forma de piedade. Ele exorta isso. Deus não está à procura de uma possível forma de piedade. Deus está à procura de corações obedientes, irmãos. Foi Deus que exortou lá em Isaías o profeta, no capítulo 29, versículo 13, que diz: este povo se aproxima de mim com os seus lábios, com a sua boca. Eles me honram com os lábios, mas o coração está afastado de mim. Irmãos, de nada adianta proferir com os lábios palavras. Isso não é mágica, isso não é relação de que palavras mágicas, palavras de efeito irão produzir adoração. Não, irmãos, eu quero lhe dizer nesta manhã que Deus olha para o coração da gente. A igreja pode estar lotada, a igreja não pode estar lotada, você pode estar no meio de uma multidão, você pode estar sozinho em casa, você pode estar andando, trabalhando no seu carro, no seu momento devocional. Se você não tem vida com Deus, se você não é obediente a Deus, se você não tem intimidade com Deus, a minha adoração, o meu louvor, o Senhor irá rejeitar. Sabe por que Caim não foi aceito a sua oferta? Porque ele tinha um coração ausente da presença de Deus. Mas é um segundo exemplo aqui para a gente, na mesma família, criados e catequizados e educados da mesma forma. Nós conhecemos a história de Abel.
Graças a Deus que existem pessoas fiéis a Deus, graças a Deus. Amém, meu irmão? Graças a Deus que existem pessoas comprometidas com a obra. Abel tipifica esses. E o texto diz assim: por que Deus se agradou da oferta de Abel? Há o contrário aqui, há uma realidade diferente da de Caim. E o texto do versículo 4 nos diz, olha comigo o versículo 4, nos diz a palavra: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Eu quero que você entenda o que o texto quer nos dizer aqui. Diferentemente de Caim, Abel tinha uma relação de obediência íntima com Deus. E aí, irmãos, presta atenção, que aqui uma ideia bíblica reveladora, que para mim é fantástico aqui. É o divisor de águas aqui na compreensão e numa extração, no exegese correta do versículo 4, é que o texto vai dizer o seguinte: primeiro, olha para o texto diz: o Senhor agradou-se primeiramente de Abel, antes de sua gordura, antes de sua oferta. Se você prestar atenção, aqui o que as pessoas chamam de progressividade no texto, Deus olha para o coração de Abel antes de olhar para a sua oferta. Deus olha para a gente, para a nossa alma, antes de olharmos para os nossos atos, irmãos. Percebem como muitas vezes nós invertemos, nós nos preocupamos com ativismo, com os atos, nós nos preocupamos com as agendas eclesiásticas da vida. Comumente nós encontramos isso aí, pessoas preocupadas, vamos fazer, calma, cuida primeiro do coração. Porque o texto diz: Deus se agrada primeiro de Abel. Deus olha para o coração de Abel. Ou seja, a vida de Abel estava em ordem. Só pode apresentar oferta digna ao Senhor, aceitável ao Senhor, se a vida estiver em ordem, irmãos. Ou seja, eu não posso apresentar qualquer coisa. Deixa eu fazer um paralelo aqui textual. A Bíblia se explica pela Bíblia. Se você for para Hebreus 11, versículo 4, o texto nos diz, irmãos, pela fé. Lá na galeria da fé, irmãos, quem está? Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, como a ação de Abel ainda está falando aqui as nossas vidas nesta manhã. Glória a Deus. Deus seja louvado por isso. Irmãos, é fato que nós não podemos nos aproximar de Deus sem fé. O texto que lemos de Hebreus 11, 4 nos diz que Abel recebeu testemunho de que era justo. Percebam, irmãos, que a oferta jamais poderia justificar Abel. Jamais. Percebam, irmãos, que a ação é de Deus, é uma ação que Deus pode olhar para a alma do homem, é uma ação livre de Deus. Porque o autor aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 10, versículo 4, já havia demonstrado que o sangue de animais jamais poderia tirar pecados. É Deus, e Deus olha para o coração de Abel e reconhece que Abel está ali com um ato de fé, crendo que Deus há de receber a oferta. A relação é espiritual, irmãos, não é física, não é material. E eu quero dizer para você nesta manhã que, dependendo de como você está aqui, Deus olha para o coração da gente. Como é que você cantou os louvores nessa manhã? Como é que você está aqui? Deus conhece teu coração. Deus conhece meu coração. Às vezes estamos aqui apenas com a liturgia. Você sabe qual é a tradução da palavra liturgia? Liturgia significa o trabalho ou serviço pessoal. Tem muita gente que está aqui apenas preocupado com o trabalho da liturgia, os processos do trabalho em si. O relacionamento com Deus às vezes está um tanto quanto frio, distante. Quantos de nós que nesta manhã, antes de entrar no culto, se preparou, orou, colocou a vida diante de Deus? Eu vou cultuar a Deus, eu vou ofertar a Deus a minha vida. Quantos que fizeram assim? Deus, eu não posso chegar de qualquer jeito, eu não posso chegar de maneira
atrapalhada, angustiada. Eu não posso, eu vou cultuar a Deus. Eu penso que Abel não disse assim: Deus está aqui, eu estou angustiado, eu estou de qualquer jeito. Não, ele conversa, ele crê: Deus, eu creio que o Senhor há de receber a minha oferta. Ele é contemplado por Deus, e Deus o vê intimamente e diz: esse está de fato oferecendo algo que é justo a mim. Eu não posso entregar a Deus o que me sobra, a sobra do meu tempo, a sobra das minhas forças, a sobra, não. Deus tem que ter as primícias da minha alma, de tal forma que isso é destacado aqui no texto. Abel entrega as primícias, o que ele tem de melhor, e não apenas essa ideia, como alguns defendem, apenas daquilo que ele apresentou como físico. Abel entrega o melhor da sua alma, porque Deus contempla o seu coração, irmãos. Eu quero caminhar para o final dessa palavra dizendo ao meu e ao seu coração nesta manhã, que o nosso relacionamento com Deus é particular, e ele se transforma em relação coletiva aqui no culto, mas eu preciso cuidar da minha vida particular com Deus. Além de ser particular, é uma relação intransferível. Não é minha esposa que tem que orar por mim, apesar que ela ora. Não é que eu tenho que orar por ela, apesar que eu oro por ela. Graças a Deus também, ela ora por mim, eu oro por ela. Isso é vida conjugal. Eu oro pelos meus filhos, eles oram por mim, por ela. Você ora pelos seus filhos, você ora pela sua casa. Mas a minha vida individual com Deus é intransferível, irmãos. Abel entendeu isso. Abel foi guiado, mas Abel foi orientado por Deus. Percebem o que a palavra diz lá em João capítulo 4, versículos 23 e 24, naquele diálogo estabelecido com aquela mulher samaritana. Deus diz àquela mulher: mas vem a hora, e já chegou, minha filha, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai os procura. Para seus adoradores, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como é que está o teu coração nessa manhã, querido? Como tem estado o teu coração? Como é que você tem se apresentado a culto, ou diante de Deus em culto coletivo aqui, dominicalmente na igreja? Como é que eu tenho chegado aqui na igreja? Como é que eu tenho apresentado? De qualquer forma, o que me sobra, hoje eu vim porque é o jeito, porque eu venho. Não, irmãos, eu preciso ter a consciência de que Deus está aqui nesse lugar, que Deus é santo, é digno de receber das nossas vidas o melhor. O melhor. Mas pastor, o que é que eu faço quando eu não estou tão bem e eu estou indo à igreja? Conversa com Deus. Ou seja, ao chegar no templo, quando o teu coração está aflito, o tempo que você tem conversando com as pessoas, se curva diante de Deus, se ajoelhe, ou sentado mesmo, diga: Deus, eu quero oferecer ao Senhor Deus o que eu tenho de melhor. Eu estou aflito, meu coração está distante, minha mente está abarrotada de coisas, eu estou desconcentrado. Isso é para tudo, irmãos. Eu não posso subir aqui ao púlpito de qualquer jeito, eu não posso pregar para vocês religiosamente, eu não posso me acostumar com o sagrado, eu não posso me acostumar com aquele que é santo, eu não posso subir aqui porque eu sou escalado para fazer. Não. Eu tenho que entender que quando eu estou abrindo minha boca, é Deus que está falando diretamente com o coração da gente. Eu sou boca de Deus na vida de vocês. Eu não posso abrir o texto e de maneira inadvertida ler algumas coisas para vocês, algumas informações. Não, eu tenho que explicar o que diz a Bíblia, porque a minha responsabilidade enquanto líder é trazer o que Deus quer de nós. Mas sabe qual é a sua responsabilidade enquanto membro? Não é apenas sentar, não é ouvir algumas palavras, não é entender algumas conjecturas, não é montar uma ideia homilética. Não, a sua postura enquanto servo é dizer: Deus, fala que o teu servo ouve. O que é que Deus quer me ensinar? O que é que Deus quer me mostrar? O que é que Deus quer me orientar? E o que Deus está dizendo para a gente nesta manhã é que nós observamos, melhor dizendo, duas ofertas, e a primeira foi rejeitada e a segunda foi aceita. Por que a primeira foi rejeitada? Porque a primeira era fruto de uma vida religiosa, e porque a outra foi aceita. E se você olhar para o versículo 4, o texto diz: agradou-se o Senhor. Em outras palavras, é como se a oferta de Abel fosse agradável.
o contrário é verdade. O que ele rejeita, irmão, é algo desagradável. Você já pensou Deus olhar para mim e para você e dizer: desagradável? Você está cantando, mas está sendo desagradável. Você está tocando, mas está sendo desagradável. Você está aqui no culto, desagradável. Que coisa de fato desagradável, irmãos. O coração de Caim, porque não era um coração convertido, promoveu o mal. Mas o meu e o seu, creio eu, nós fomos alcançados pela graça de Deus. E se o meu e o seu coração, se nós estivermos distantes de Deus, nós devemos nos arrepender nessa manhã. A você que me escuta também pela internet, se arrependa, em nome de Jesus, e diga a Deus: Deus, tem misericórdia da minha vida, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o verso 7 é a conclusão desta sessão tão abençoada que nos ensina sobre culto a Deus. O verso 7 nos diz, olha comigo: se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Presta atenção, querido, o texto vai dizer para a gente: se procedermos bem, seremos aceitos. Ou seja, qual é a nossa resposta a essa palavra? Nós precisamos mudar de atitude, para quem não estiver com a atitude correta. Nós precisamos nos arrepender diante de Deus. Eu preciso pedir a Deus clemência, misericórdia. Deus, tem misericórdia da minha vida. E esta é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, querido?